Olá, olá para todo mundo, baixando e sempre pondo a mão na lente, como sempre, não tem jeito, né, de eu aprender. Tem um velho ditado que diz que burro velho não pega cabresto, é mais ou menos isso, não é? A gente demora para aprender, mas aprende, mas aprende, é isso aí. Olha só, hoje é quinta-feira, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde Planeta Terra. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Hoje é quinta-feira, olha onde é que nós estamos. Opa, vamos pegar a turminha lá, dá tchauzinho, Casal Mil, Marinho e Mariela. Eu posso falar, Marinho, que você está com uma marchinha no concurso em Pindamonhangaba de marchinhas carnavalescas? Ah, eu tinha que falar. Na verdade, a música é do Flávio Augusto. Flávio Augusto, é verdade. Ex-secretário de Cultura de Guaratinguetá, classificou. Hoje eu ensaio com a banda que vai acompanhar a gente. Amanhã é a primeira eliminatória, são 6, saem 3. E sábado, segunda, 6 saem 3. Amanhã, essa marchinha do Flávio, que nós vamos acompanhar lá, é a segunda a se apresentar lá na Praça em Lorena, na Praça do Quartel. Praça em Pinda? Em Pinda. Praça do Quartel em Pinda. Aliás, tem um barzinho muito legal lá na praça. Já estive lá. Estaremos lá. Então, amanhã, todo mundo de Guaratinguetá convidado para torcer pela marchinha do Flávio Augusto. Quem vai levar a marchinha é o Marinho com a Thaísa. Thaísa Samaá. Não? Thaísa Rangel. A Thaísa Rangel, desculpe, Thaísa, perdoe. E o Paulo Williams, né? Que é do teatro lá de São Paulo e tal. Maravilha. Como é que é o nome da marchinha? Marchinha? Tem nome? O Esquema da Laranja, empresta o bolso. Empresta o bolso, Esquema da Laranja. Tinha que ser Flávio Augusto, né? Flávio, beijo pra você, sucesso. Amanhã é uma eliminatória e depois quando, Marinho? Sábado, segunda, né? E a final no domingo. Ah, então é sexta, sábado e domingo nesse final de semana. Domingo, exatamente. Em Pinda, vamos lá, hein, minha gente? Em Pinda. Vamos lá dar maior apoio pro Flávio Augusto. Olha que delícia. Olha, aluga uma van, vai com a turma toda, assim você pode beber à vontade, o motorista dirige e tudo mais, não é isso? Sem problemas. Gostaram? Muito bem, essa é uma novidade do Natural Mix. E tem mais, tem 3 marmitinhas novas aqui. 3 marmitinhas novas vegetarianas. Uma, deixa eu ver se eu entendo minha letra. É penne à putanesca, delicioso, maravilhoso. Depois nós temos uma torta de lentilhas com quinoa e shiitake. E o terceiro, olha só, nhoque de mandioquinha com queijo e fungo. Que delícia, tá bom? Hein? Gostou? Cheirinho. Vocês conhecem esse cara? Não, né? Nem eu. Então, estou conhecendo-o agora com muito prazer. Imagina, já devo ter cruzado com ele mais vezes. Um paratiense com certidão de nascimento. Isto. Verdade. Marcel Moraes, historiador, especialista em arte sacra. Você devia estar em Minas. Bem-vindo, Marcel. Obrigado. Mas o Vale do Paraíba também tem campo. Tem, não tem? E tem que ser valorizado. Aí. Marcel, conta uma coisa para nós. Como é que você veio parar em Guará? Olha, já tem uns 7 anos que eu vim para cá. Eu vim para estudar, né? Devido Paraty, na época, não tinha faculdade, né? Presencial, e eu queria fazer. Eu vim, então, prestei vestibular, né, para História no Unisal, fiz lá no Unisal em Lorena, e acabei tendo que me mudar para cá e adotei a cidade também como minha, né? Eu sou paratiense, mas guaratinguetaense de coração. É mesmo? Gosto muito daqui. Eu sou o contrário. Que bom. Eu sou o contrário. Eu sou guaratinguetaense, mas sou paratiense de coração. Muito bem. Não é? Mas você fez história na Unisal. Que pena, professor Pazinho já ter ido lá pro andar de cima e ia ser seu professor. Você ia amar. Eu escutei falar muito bem do professor Pazinho. Referência, né? Reverência. Tanto na história do Vale do
Paraíba, quanto no Brasil Império, era uma das sumidades, né? Sem dúvida nenhuma. Mas deixou suas sementes, né? Deixou. Assim como Tereza e Tom, né? Sim, sim, são sim. daqui, mas amam de paixão Paraty. Inclusive fizeram um trabalho muito interessante em Paraty de pesquisa, né? Também devemos muito, né, a contribuição desses guaratinguetaenses em Paraty. Graças a Deus e a vocês na vida da gente. Ô, Cori, um beijo pra você, torcendo pro Flávio, é isso aí. É hoje, né? Hoje não, amanhã. Sexta, sábado e domingo em Pinda, vamos lá. Isso mesmo. Cori, vamos fazer uma turminha do Natural Mix, fazer uma van e a gente vai? Que legal. Gostou da ideia? Opa! Agora está em moda van, porque a gente não pode dirigir e beber, né? Verdade. Marcel Moraes, Cori, você vai adorar esse menino. Então você fez história e, como não podia deixar de ser, especialista em arte sacra. Em arte sacra. Eu vi um vídeo de uma matéria feita pelo Fantástico, de uma exposição de arte sacra que houve um tempo atrás. Sim, em Paraty. Foi uma matéria do Jornal Hoje. Jornal Hoje. Aquela exposição foi muito interessante. Ela foi idealizada, né, pelo Emanuel Gama, lá de Paraty, que trabalha na Secretaria na Casa de Cultura da cidade. Casa de Cultura. E ele reuniu, né, várias obras sacras de paratienses, né? Só um detalhe, o presidente da Casa de Cultura hoje, ou é o arquivo, Amauri Barbosa? Não, o Amauri, ele é do IAP. Do IAP. Se não me engano, da Casa de Cultura, se não me engano, é o Rafael Moreira. Tá certo. Tenho a impressão que é isso. Mas aí o Emanuel fez essa exposição e pediu algumas peças. E foi lá em casa e pediu 2 quadros, né, da capela da gente, né, que a gente tem uma capela. Como uma capela da gente? Vamos explicar uma capela da gente. Como é que é isso? Na verdade, assim, em 1901, a minha tataravó, a Dona Maria Generosa, ela fez uma capela no quintal da casa dela. Você é neto da Dona Maria Generosa? Eu sou tataraneto dela. Olha, eu conheço o nome. Dona Maria Ramek, Dona Maria Generosa, são personagens fantásticas, ilustres da cidade, né? Ilustres de Paraty. E que, na verdade, a história lá de casa, né, começa até antes de 1901. Começa em 1895, quando um escravo liberto, né, vai jogar uma tarrafa no rio que passava no terreno da minha tataravó. E quando ele joga a tarrafa gruda no botão da camisa dele e ele vai junto para o fundo das águas e acaba morrendo. E um fator que foi interessante e determinante para essa história toda é o seguinte: ele foi pescar numa sexta-feira de Passos. Sexta-feira de Passos é a sexta antes da Sexta-feira Santa. Antes da Sexta-feira, já ia perguntar. E assim, era dia de jejum e Aide te mandando um abraço. Um beijo, Aide, para você, isso é especial. E era costume se guardar também essa sexta-feira como a Sexta-feira Santa. E por vários motivos que a gente nunca vai saber qual foi, ele foi pescar. Né? Então eles atribuíram o Teodoro morrer afogado, né, porque desrespeitou um dia santo. Um dia santo. Né? Então no começo a minha tataravó, ela promete de fazer uma cruz. Moacir, abraço para você, cara. Paraty também. Não, Moacir é especial. Paratiense, mas também jaguaratinguetaense. Bem-vindo, Moacir. E no começo, a minha tataravó, ela promete para a alma do Teodoro de fazer uma cruz, colocar no local. Como a gente vê até hoje em beira de estrada, quando acontece acidente, né? Só que passado o tempo ela esquece desse prometido. E aí um dia, passando ali pelo local da tragédia, ela sente um cheiro de cedro muito forte, de madeira. E aí então lembra do prometido da cruz para a alma do Teodoro, manda fazer a cruz e coloca lá. Na beira do rio. Sua tataravó. Minha tataravó. E começa a ir rezar naquele cruzeiro. E o povo começa a aderir a esse movimento da Dona Generosa da reza. Então, como era na beira do rio, às vezes a maré subia, que Paraty, né, muita gente sabe, a maré invade a cidade. A maré subia ou chovia, ventava, eles não podiam fazer as orações. Então, isso acontece em 1895. Em 1901, ela manda um pedido para a Câmara Municipal da cidade para ter a autorização de construir a capela. Uma capela ali, naquele local. E aí a capela, a partir do momento que ela é construída, isso que é a sacada muito interessante.
Aquela cruz, então, funerária, né, que marcava o local da morte, ela passa a ser venerada como a Santa Cruz de Cristo. A capela, então, é dedicada a Santa Cruz. Isso. E aí, 3 de maio, eram feitas as ladainhas, as rezas, as festas, como toda boa cidade do interior, você tem a reza, mas você tem a diversão. Exato, a parte profana, como é chamada. Né? Não sei por que chama parte profana. Porque é tão boa, né? E quem não garante que ali também tem algo sacro nessa parte, né? Se tem. É a forma de se ver o sagrado, Deus não é é? alegria, é a festa. Não é? Claro, claro. É isso. E aí o Emanuel pediu 2 gravuras, 2 litogravuras do século XIX, lá da capela de casa. Esta capela, a gente passa por ela muitas vezes e não percebe. Sim. Onde é que fica essa capela, Marcelo? Ela fica no Beco do Propósito, né? Antigamente o povo conhecia aquela região como Gragoatá. Gragoatá? Isso. O Gragoatá é uma bromélia, né? Então aquela região tinha muito Gragoatá. Devia ser bonito, hein? Era lindo. Quando eu fiz a minha monografia, né, aqui do Unisal, eu falei sobre a capela. E aí consegui fotos antigas e tudo mais. Foi um trabalho bem legal. Para vocês saberem onde é que é o Beco do Propósito, você entrou em Paraty e chegou no centro histórico. Aí, se você está de carro, você vai andar pela esquerda, certo? Isso. Que vai sair lá na pontinha para atravessar para o Pontal. Antes de chegar na ponte... Naquele cotovelo ali de 90 graus, se você olhar à sua esquerda, tem um beco, é um largo, né? Isso, tem uma pracinha na frente. Uma pracinha. E o beco e a capela fica lá no fundo. E a capela fica lá no fundo. Isso. Capela da Cruz. Capela de Santa Cruz do Gragoatá ou Capela da Generosa, como ela é mais conhecida. Mais conhecida, da Generosa. Isso. E está lá até hoje. Está lá. Com algumas alterações ao longo do tempo, é claro, né? Na década de 60 ela sofreu uma intervenção de reforma, não de restauro, né? Mas também era o que se entendia na época, né? Não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas ela está lá, o retábulo ainda do século XIX, a cruz ainda está lá, os exvotos, que são essas gravuras, né? Que ao longo do tempo o povo foi colocando lá imagens, né? Então, a capela, ela tem um acervo de arte sacra, principalmente popular, muito rico. Né? E agora a gente, até aproveitando, né? A gente está fazendo um projeto de restauração e revitalização da capela. Tem que fazer uma festa. Sim, Tem que fazer festa, Marcelo. E dia 3 de maio, né? Esse ano a festa... Por que dia 3 de maio? Dia 3... Foi o dia Então, dia 3 de maio é a data mais antiga que a Igreja Católica celebrava a Santa Cruz. Porque, segundo a tradição, foi no dia 3 de maio de 326 que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, descobre em Jerusalém as relíquias da verdadeira cruz, onde Cristo foi crucificado, né? Isso é a tradição da igreja. Cientificamente, eu sempre falo, não tem como você comprovar, mas é a fé, né? É a sagrada tradição. Eu acho que fé não se discute, né, não, Jamais. Marcelo? Fé se vive, né? Fé se vive. Outro dia, você acredita em Deus? Uma pessoa falou, eu falei, claro. Mas como? Por uma coisa que você não vê, que não é comprovada. Eu falei, escute, meu bem, fé é fé, eu creio. Você não crê, te respeito, mas eu creio e vivo, garanto, bem melhor. E até o fato de não crer é o sagrado da outra pessoa, né? Como é que eu posso interferir nisso? No sagrado da outra pessoa. Sim. Não é verdade? Essa coisa de discutir, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de religião. Sim. Religião é coisa de igreja, instituição, política financeira. Saiba que toda igreja é política e financeira, tá? Não tem nada a ver com Deus, com fé, com nada. É verdade. Não é? Então diz que... bom, deixa pra lá. Cada um inventa a sua regra e daí diz que Deus que falou. Deus não falou nada disso, coitado. Vamos voltar à fé genuína, que é mais gostosa, que é a fé do povo humilde que crê, não é? E isso acontece muito lá na Capela da Santa Cruz. Vai muita gente lá, Marcelo? Vai sim. E principalmente nessa época da festa da Santa Cruz, porque a gente mantém ainda. Durante um período, essa festa, quando chegou a década de 60, as festas deram uma caída.
não só na Capela da Generosa, como Paraty inteiro. Né? Tanto que teve um grupo que eu sempre gosto de citar, que é o Jopacol. Eram jovens paratienses para a coletividade. Se não me engano, na década de 70 ou 80, eles reativaram muitas festas e cerimônias de Paraty que não existiam mais. Uma delas, a procissão do Fogaréu, da Quinta-feira Santa, que até hoje acontece. Né? Mas então, as festas agora, lá na capela... graças a esse povo, Sim. Paraty hoje é uma cidade digamos, de um turismo dessas festas religiosas, Sim. porque está lá no calendário. Sim. Do Divino, Semana Santa, Corpus Christi, Santa Rita. Santa Rita, que por muito tempo também ficou sem acontecer. Igreja fechada. Sim, não sim. É? Então, eu sempre falo, Jopacol me inspirou muito também. Quem eram eles, você lembra? José Cláudio, Rita Marques... José Cláudio foi prefeito, tinha que ser. Vander, Cláudio Aquino, Júlio César... Cláudio Aquino, grande amigo, delícia, o Julinho. Dilner dava consultoria para o Jopacol. Então, assim, são pessoas que até hoje, né, estão envolvidas com a cultura e com a preservação da memória de Paraty, né? E graças a Deus, né? Porque vive disso. Sim, sim, sim. Vive dessa história. As pessoas vão a Paraty para ver a história de Paraty. A gente sempre fala, né? Paraty é o cenário perfeito. Né? Porque tá tudo lá ainda, né? E principalmente o povo ainda reza, o povo ainda dança. Verdade, né? verdade. Não perdeu isso. Não perdeu. E que é uma das características da festa da Santa Cruz. Como eu estava falando, esse ano ela vai ser de 2 a 5 de maio. Maravilha. Né? Então, no dia 3, que é o dia da Santa Cruz, tem a ladainha solene e tudo mais. Só que a festa, ela agrega isso também. Você tem uma ladainha que ela é cantada em latim, mas o latim caipira, o latim com erro, né? Que era como o povo cantava na roça antigamente. Mas você tem também a parte da dança, você tem ciranda, você tem chiba. Os cirandeiros de Paraty são uma maravilha. Um abraço para o Fernando, Marcelo, a nova geração. Olha, só vamos compartilhando essa história, minha gente deliciosa. O que eu acho impressionante, eu estou tentando, você está falando, para quem não conhece, acha que Paraty, todo mundo que vive lá, está lá para o turismo, para o turista. Não é isso. Essa parte religiosa das famílias de Paraty é muito forte. Sim, ainda é muito forte. Eu vou à missa em Paraty, por incrível que pareça. Uns anos atrás não ia não, mas depois a gente vai. Qualquer hora a gente se encontra lá, que eu também vou. E você observa a vontade, né? A festa do Divino, a união das pessoas para fazer aquela festa. Que foi declarada, né, como patrimônio imaterial do Brasil, a festa do Divino. Foi, né? Foi. Maravilhosa. E quando você vai à igreja, você vai ver o paratiense inteiro lá dentro da igreja. Sim. As famílias todas lá dentro da igreja. Até há um tempo atrás... Rezando com fé. Com fé, sim. Não é uma coisa só pela tradição, Não mas tem um sentido. Não é. Conversando há um tempo atrás com o historiador local, o Dilner Melo, né? Dilner, querido, um grande beijo para você. Dilner é especial. Eu também bebo muito na fonte do Dilner. E detalhe, o historiador que não prende informação. O Dilner faz questão, ele acha alguma coisa, ele já passa para todo mundo, ele compartilha né, desse saber. Isso é muito legal. E conversando com ele, ele falou que uma vez Paraty ganhou o título de Museu Ecológico. Aí eu até na época falei, Dilner, mas museu ecológico por quê? É porque preservou a Mata Atlântica? Não, Marcelo, museu ecológico porque as peças que são guardadas no Museu de Arte Sacra ainda são usadas. Na festa do Divino, você usa a coroa do imperador, o cetro, a salva. A coroa do imperador. Não é, Marcelo? Sim. Foi o imperador que deu de presente essa coroa. Não, essa é da festa do Divino. Essa é em prata portuguesa, século XVIII. Que era para coroar o menino imperador. Né? Ai, essa é uma solenidade tão bonita, eu já vi. Linda. E eu fui imperador em 98. Você foi imperador? Coroou. Que lindo! As famílias, quem vai ser esse ano e tal, é uma disputa. E o bonito é isso, porque esse título de museu ecológico? Porque isso é usado. E o homem é parte da ecologia, é parte fundamental.
né? Então tudo aquilo é usado. Apesar de que a gente está destruindo mais muito, né? do que mantendo. E Paraty, então, é a cidade inteira um museu aberto, ecológico? Paraty porque você tem... vou até usar da falsa modéstia, né? Pode usar. Mas Paraty você tem tudo. Você tem a parte histórica preservada, você tem a parte imaterial, que é isso que a gente está falando, o povo ainda participando, preservado. Você tem praias, você tem cachoeiras, você tem a serra, você tem as ilhas. Paraty é um prato cheio, né, para a beleza. É claro, tem muita coisa ainda que se melhorar, muito que se fazer, né, por Paraty. Tem que se melhorar a questão de infraestrutura, né? Cresceu desordenado. Né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para se fazer. Infelizmente, muita gente com muito dinheiro ainda manda e desmanda. E paga, e tem gente que se vende. Aquelas coisas que a gente já conhece. Que tem em todas as cidades. Que não foge à regra, né? Infelizmente. Mas ainda tem essa coisa bonita, né? Do povo, dessas famílias de Paraty. Outro dia eu estava conversando com o Iltinho. Vocês conhecem o Iltinho, o restaurante do Iltinho? Conheço o Iltinho. Né? O Iltinho tem uma casa aqui em Guará, vira e mexe, ele está aqui com a esposa, filho já mora aqui, a Cirlei e tal. A gente se cruza. E o pai da Cirlei era o seu Dito Cupê. Que foi prefeito. Foi prefeito, e ali o café da esquina da praça, lá no Cupê. Era até famoso, né? Sim. Hoje é Casa Cupê, manteve o nome. Né? Eu tenho uma tradição, tomar uma cerveja às 5 da tarde no Cupê. Mas é uma delícia, né? Exatamente. E com boa companhia e boa conversa, então... E tem mais, tinha um vizinho que todos os dias, no final de tarde, ele colocava lá no sobrado dele bolero de Ravel. A gente ficava na praça ouvindo, tomando cerveja e ouvindo bolero de Ravel. Que tal? Em Paraty? Em Paraty. Olha! Seu Dito Cupê. Mas aí, conversando com o Iltinho, ele falou: Neuza, poucas famílias agora são proprietárias das casas ali no centro histórico. É isso, Marcelo? Isso é uma pena, né? É uma pena, porque com a especulação imobiliária que Paraty sofreu e ainda sofre, o paratiense, diretamente ou indiretamente, ele foi expulso do centro histórico, né? É o que eu sempre falo, paratiense no centro histórico, como a minha amiga Rita Marques, ela brinca, nós somos mico-leão dourado, espécie em extinção, né? A minha família já está na casa onde a gente mora desde 1890. 1890? Sim, que a gente ainda mora, né? A minha família é dona dessa propriedade. Mas a maioria ali vendeu, né? Ou foi obrigada a vender. Poucas pessoas, Sim, você conta no dedo as famílias que ainda residem no centro histórico. Aí você pergunta, mas onde é que está o paratiense? Foi para a periferia, né? Ou para os bairros mais afastados, como Ilha das Cobras, Mangueira, Portão de Ferro, que são os bairros ali no arredor do centro histórico. Portão de Ferro do lado do Parque Imperial, não? Isso, ele é como se fosse uma continuação. Você tem a avenida, você tem o Portão de Ferro, você tem o Parque Imperial. O Parque Imperial. Isso, e tem o Portão de Ferro 2, que fica próximo ao aeroporto. Do lado de cá. Isso, acabei derrubando sua caneta. Não tem importância. São histórias de Paraty. Agora, eu achei bárbaro. Por exemplo, nós temos a Casa de Cultura de Paraty. Eu babo para a Casa de Cultura de Paraty. Que é linda, né? Foi a Fundação Roberto Marinho que bancou aquilo lá. Sim, a idealização da reforma, né, da casa, se não me engano, a Bia Lessa fez toda a parte interna, né, do início da inauguração. Só que tem uma fundação, né, que toma conta da casa agora. Que é de Paraty. Que é de Paraty, sim. Eu estou perguntando isso porque ali você vê a história de Paraty de uma maneira muito moderna. Como é que lida com esse moderno e essa tradição e esse antigo? Eu acho porque tem muita gente que fala assim, não dá para fazer porque o IFAM não deixa, porque não sei o que não deixa. Eu fico pensando assim, eu falei, imagine o IFAM em Paris quando resolveram fazer aquela pirâmide na frente do Louvre. O que o IFAM ia dizer? Eu sempre costumo falar o seguinte... Olha lá o Elinho, Portão de Ferro onde morei. Já achei, Elinho. Que ótimo. Eu sempre costumo falar o seguinte... o inconsciente coletivo classifica
o que não pode, o IPHAN não deixou. Não é bem assim, né? É claro que nós temos algumas questões com o IPHAN, né, que têm que ser discutidas, mas é muito fácil eu também jogar a culpa no outro. Né? Não, eu não vou fazer, porque faz um projeto e eu penso que a receita perfeita é você mesclar o antigo com o atual, com o moderno, né? Até mesmo porque a modernidade está aí para servir a gente. Não ser utilizada. Né? Hoje em dia você tem mídia social, você pode ter muito bem um museu, né, com peças de 300, 400 anos até mais e totalmente interativo. Né? Você tem que pensar na questão da interatividade, acessibilidade, né? Como aquela exposição da Bia, eu achei o máximo. As vitrines eram no teto, você puxava, você tocava. Mas lá na Casa da Cultura, eu puxei um cocar assim para as crianças puxarem. Está ali numa redoma de vidro, elas puxam de acordo com o olho, na altura da criança. E outra, a concepção museológica, até hoje, assim. Sim, a concepção museológica que se tem hoje em dia não é da peça estática, é você interagir com aquela peça. É claro, tem peças que você não pode manusear, mas você pode ir ao redor daquela peça. A questão da mídia e da modernidade, você tem como fazer aquilo em 3D. Sim, então... Pode projetar. Projetar. No Museu Nacional, não o que infelizmente pegou fogo, né, mas ali na Praça 15... eles faziam uma projeção, tipo um holograma, no busto de Dom Pedro, que é em mármore. Então parecia que ele estava falando. Isso atrai a criança. Né? Porque uma coisa é você admirar... Atrai a minha criança. Sim. A minha criança. Uma coisa é você admirar a peça estática, que tem o seu valor, mas você tem que ter... Mas sem graça. E você tem que ter um olhar mais apurado. Outra coisa é você chamar a atenção, principalmente da criança, para ver aquilo. Dá vida a isso, né? Eu fico discutindo muito. Você conhece o nosso museu aqui, Conselheiro Rodrigues Alves? Conheço. Ele ficou fechado durante anos, muito tempo. E para abrir, ele veio com a ideia de um museu pedagógico. Eu acho estático demais da conta e vazio, porque as peças de Rodrigues Alves estão em alguns locais sal. Então você passa, olha uma cadeira ali. O que uma criança de escola vai passar, olhar uma cadeira, vai falar que essa cadeira velha aí? Ela não vai ter estímulo para querer saber mais sobre o Rodrigues Alves. Né? E detalhe, né? A gente está falando muito de Paraty, mas eu sempre converso com os meus amigos, eu sempre falo, o Guaratinguetá ainda tem um patrimônio histórico, né, maravilhoso. Você tem o presidente Rodrigues Alves, né? Você tem o Dr. Zerbini, do transplante de coração, né? Você tem lá no Clube dos 500 obras, né, do Oscar Niemeyer, a jardinagem do Burle Marx, né? Dica Cavalcante. Então, você tem a matriz de Santo Antônio, com uma das talhas do período rococó mais belas dessa região. Olha só o que esse menino está falando. Sim, o altar-mor de Santo Antônio, as capelas laterais, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores, o altar do Divino Espírito Santo e São Miguel, são aqueles lá do fundo, são de talha rococó de excelente qualidade. Olha que maravilha. Inclusive, já há algum tempo, estão fazendo pesquisas, acredita-se que tenha sido um grupo, né, de entalhadores que vieram dos Açores. Então eles entalham a igreja de Santa Rita de Paraty, a igreja do Rosário, sobem, entalham a matriz de Cunha, sobem, fazem matriz de Santo Antônio de Guaratinguetá, vão a Taubaté. Se não me engano, porque não foi meu objeto de estudo, eles param no Rio Grande do Sul por Nossa Senhora das Necessidades. Gente, que bárbaro, o mesmo grupo de entalhadores. Tanto que você vê... A matriz de Cunha é muito parecida com a nossa. Com a de Guará. E o retábulo, o altar-mor de Nossa Senhora da Conceição, tem as mesmas colunas salomônicas do altar de Santa Rita em Paraty. São características... Para fazer aquilo, eram toras de madeira imensas. Que madeiras são aquelas? Geralmente eles usavam canela, né? O cedro. Canela geralmente você fazia a estrutura dela para durar. O cedro ele é mais maleável para você entalhar. Eram madeiras nobres, né? Nobres. É que tinha ali na esquina, né?
Em abundância, né? Eu tinha ali na esquina, pegava, não ia fazer falta nenhuma, porque também eram poucas, né? Não ia vender para ninguém. Agora, eu fico aqui em Guaratinguetá, eu acredito que aconteça também em várias outras igrejas, o que não acontece em Paraty, que cada pároco que entra, que cada padre que entra, resolve colocar sua mãozinha ali e fazer uma balbúrdia. Isso é uma pena. A nossa matriz, para quem não conhece, entra, chega e fala, ela é linda, cheia de coisas desenhadas, pintadas. Não tinha nada daquilo. Não. Aquilo foi uma coisa rebuscada. Foi um equívoco, eu sempre falo isso. Chamo de equívoco, chamo de outra coisa, mas é melhor não falar, não é? Inclusive, a minha monografia né, da pós História da Arte Sacra foi sobre o altar-mor de Santo Antônio. E eu tentei mostrar, né, sem, claro, emitir juízo de valor, o que é uma reforma e o que é um restauro. Né? A matriz de Santo Antônio ela foi submetida a uma obra de reforma, não de restauro. Diferente das igrejas de Paraty e agora, graças a Deus, Cunha. Né? Inclusive a Cláudia Rangel está fazendo um ótimo trabalho. A Cláudia, né, de linda, beijo, ainda vou entrevistar Cláudia. Você, criatura. Ela está fazendo um ótimo trabalho lá de restauração. Em Cunha, né? Em Cunha. Está fazendo isso. O que é a restauração? É você devolver àquela igreja ou aquele objeto as características originais. Né? Que eu sempre Foi falo. Ela que restaurou a Basílica Velha de Aparecida. Aquela é a original que está lá. Eu sempre falo. Você vê a Capela do Santíssimo da Basílica Velha de Aparecida, de entrada? Que coisa maravilhosa! É lindo. É lindo. Porque agora, você vê o original ali. Vem um padre e resolve pintar um anjinho pro lado de cá. Vem um padre e outro resolve pintar um anjinho pro lado de lá. Vem um padre e resolve fazer não sei o quê. Olha, ali no altar-mor nosso de Santo Antônio, o teto são os 4 milagres de Santo Antônio. Sim. Aquilo era em gesso em alto relevo. Inclusive eu achei o documento que fala da inauguração desses painéis. Que é do início do século XX. Veio um padre aí, que eu não vou dizer o nome, o senhor sabe o seu nome, botou o sujeito, quando a Tereza Maia chegou, estava em Paraty, que deu os peixinhos em alto relevo, que deu tudo. Já tinham sumido todos, Sumiu, né? tudo, acabou com tudo e fez aquela pintura horrorosa que está lá em cima. Infelizmente não é uma pintura de boa qualidade. Não é, você viu a cabeça do cavalo, o tamanho da cabeça do cavalo? Como também o douramento do altar não é de boa qualidade. Agora, eu sempre falo... Eu fico mais preocupada com o cupim embaixo do douramento. Sim, porque todo objeto ele não pode ser restaurado o que a gente vê. Né? A gente tem que restaurar a alma, né? A estrutura daquilo, né? E que tem que ser feito esse trabalho de conservação e de restauração. A matriz aqui de Guará, se ela for realmente submetida a obras de restauro, ela fica linda. Fica. Porque ainda tem muita coisa lá preservada para se resgatar. Né? Agora, eu também sempre falo o seguinte, eu penso que nós, enquanto historiadores e críticos de arte e tudo mais, nós temos esse dever de alertar, né? Eu sempre falo, ninguém é obrigado a saber o que é uma reforma ou um restauro. Certo. Mas a partir do momento que se tem conhecimento, você deve preservar aquilo. Você tem a responsabilidade de fazer o correto. Você tem a responsabilidade. Não é isso? Sim. Chame alguém que saiba disso. Como foi o caso da imagem de Santo Antônio. A gente falou da Cláudia, mas a Cristiana Cavaterra também fez um ótimo trabalho de restauração naquela imagem. Fez, na imagem de Santo Antônio foi a Cavaterra quem fez. Maravilhoso. Inclusive também. No do Altamor e naquele outro que também é uma imagem preciosíssima, que é o Santo Antônio debaixo do coro. Que ele também é de terracota, é uma imagem linda. Aqui está na porta de entrada. Isso, do lado direito. Do lado direito. Frei Galvão e Santo Antônio. Isso. Aquele de terracota. Aquele é. Se não me engano, é século XVII. Ô Marcel, a Europa toda que tem consciência disso, ela preserva aquela estrutura como era, porque o fato dela ser naquela idade, aquela estrutura como era, aquilo é o chamarisco do turista. Sim. Não há o rococó bordado de pintura que cada padre quer fazer. Pintura nova, Pintura nova. Não é isso que chama turista. O turista quer ver aquela coisa. Claro que nem todo mundo sabe, né? Turista, a maior parte vem por fé. Outro dia eu fiquei brava dentro da matriz. Falei, dá pra vocês falarem mais baixo? Que eu quero rezar. Vocês estão dentro de uma igreja. Sim, Virou sim, tudo fotografia pra tudo quanto é lado.
Legal, vai levar Santo Antônio nosso para o Brasil inteiro. Para o mundo inteiro, né? No mundo inteiro, mas pelo amor de Deus, tenha mais respeito, você está numa igreja. É isso que a gente tem que ter consciência. É um ambiente histórico, mas antes de tudo ele é um ambiente sagrado. É isso. Né? Foi o que eu também trabalhei na monografia, esse espaço sagrado. Né? O que esse espaço, que tem que ser preservado enquanto monumento, ele fala ainda para o fiel. Porque a gente tem que lançar esse olhar, né? Uma coisa é o olhar que o fiel lança sobre aquele altar, sobre aquela imagem. Outra coisa é o que o turista lança. O turista lança e o especialista lança. São olhares diferentes. Sim, totalmente diferentes. As famílias de Paraty ainda têm muita obra de arte antiga, não tem? Tem. Olha, para quem não sabe, Elinho, ele é bisneto, tataraneto da Dona Maria Generosa do Beco do Propósito. Agora todo mundo já te acha. Olha lá, Marcela Gonçalves também, a Marta. Marcela, beijão, Marcela. Marcela, sobrinha do Padre Paulo. Ah, Marcela, um abraço para você. Tá aí, ó. Escute, então, tem muita coisa, né? Tem. Vocês têm? Apesar né, de quando teve todo o boom, né, de redescobrirem Paraty, muita coisa ter sido vendida também, muitas pessoas foram, é claro, e tinha esse olhar mais avançado, compraram muita antiguidade, mas ainda tem muita coisa, né? Não mais ali no centro histórico, né? Mas as famílias se mudaram e levaram muita coisa. Uma coisa que ainda é muito interessante lá, Neuza, são as devoções domésticas, que nós chamamos. São as ladainhas que acontecem nas casas. Né? Então, o devoto de Santana faz a ladainha e usa a imagem antiga de Santana na casa. Devoto do Bom Jesus faz a ladainha. Né? E assim vai, São Pedro e outros. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. Só paratiense e mineiro que ainda faz isso. É verdade, é verdade. Aqui em Guará nós estamos fazendo uma novena de Natal, Lúcia Maia sempre faz ali na Praça da Antiga Prefeitura. Aliás, falando nisso, nós temos aqui um decreto do prefeito, pena que não tenha tanta força, para manter ainda as fachadas históricas, né, de época da nossa cidade. São poucas que sobraram, mas os exemplares que sobraram ainda são lindos e merecem ser preservados. O quanto antes, né? Porque vira e mexe a gente vê uma casa ou outra que vai para o chão. E vai virar um prédio. Sim, ou estacionamento. Né? Verdade. Nada contra estacionamento, eu sei que a gente precisa. Nada mas eu contra acho que, prédio também. Mas tem que ser, eu acho que tem que ser feito também, não sei se já foi feito, estou falando aqui sem ter conhecimento de causa, mas um levantamento do que ainda tem a cidade. O professor Leandro já fez um levantamento e fotografou, inclusive aquelas casas que foram demolidas ali na Rua 7. Sim, infelizmente. Que a gente chama, infelizmente, né? Mas precisamos mais de um projeto de lei mais forte. E Neuza... Agora, para que todos saibam, mantenha a frente. Paraty não é assim? A parede da frente é aquela beleza que vocês estão vendo lá. Sim. Por dentro é uma coisa novíssima. Que o decreto original de Paraty previa, inclusive, o tombamento interno, né? Mas, com o tempo, isso acabou não sendo aplicado, né? E a casa também você tem que adaptar à realidade de hoje. É verdade. Né? É lindo uma casa do século XVIII, interior, mas você tem que lembrar, você não tinha banheiro, né? Enfim, outras... O telhado está com cupim, vai cair na sua cabeça. Você tem que restaurar aquilo, você tem que fazer as adaptações necessárias, né? Mas como eu estava comentando da questão de Guaratinguetá, o que eu acho também que seria uma oportunidade ótima é a conscientização do guaratinguetaense sobre o patrimônio que tem, né? Sobre a matriz maravilhosa que tem, sobre a igreja de Santa Rita que tem aqui. Merecia uma pracinha melhor na frente, você não acha? Muito. Merecia todo um trabalho de revitalização do entorno dela. Infelizmente, não faz muito tempo, bem de frente à matriz, tinha um sobrado maravilhoso que era a loja da Dona Rosinha, de tecido, né? Aliás, fechou a loja da Dona Rosinha e qualquer dia eu vou bater um papo com a funcionária da Dona Rosinha. Sabe quantos anos ela trabalhou nessa loja? 60. Nossa, uma vida, né? Uma vida dentro da loja de tecidos. Era um sobrado maravilhoso ali, ornando com a matriz.
E Neuza, Foi pro saco. detalhe, né? Essa senhora que você vai entrevistar, imagina a quantidade de informação que ela tem sobre Guaratinguetá. Quanta história. Né? Quantas pessoas já passaram por ali, compraram com ela, né? Quantas pessoas ela conheceu. Contar histórias de vida. Isso é o patrimônio imaterial. Né? E Guará tem que bater nessa tecla da preservação do imaterial. Né? A sua cultura, qual é a sua culinária, qual é o seu santo padroeiro. Né? Santo Antônio é padroeiro da cidade de Guaratinguetá. Né? E temos que fazer uma boa festa para Santo Antônio, apesar da festa São Benedito maravilhosa também. São Benedito não preserva a cavalaria, que tem 370 anos, 370 anos. Inclusive foi objeto também, se não me engano, de um pré-estudo para se tornar patrimônio imaterial do Brasil. Já imaginou? Nossa, cavalaria, que delícia! Pois é, as ruas da Casa 7. Marcelo, nós vamos voltar a conversar, porque olha, o programa tem meia hora, mas nós estamos há 45 minutos aqui. E nem percebemos. Nem percebemos. Olha que louco, que delícia. Muita história, muita história. Obrigado. Eu brinquei com o Marcelo, que eu sou do tempo de Paraty, que assim, 11 horas o gerador vai desligar. O motor da Sérgio, eu brinquei com ela, que era lá na entrada da cidade. Desligava. 11 horas desligava. E daí? Na vela. E o papo continuava. A conversa continuava. E é assim que a gente está aqui. Olha, esse é o Sintonia Gostoso, Natural Mix, Maria ali trabalhando, essas marmitinhas maravilhosas. Venham aqui com as marmitinhas. O cheiro já está consumindo a gente aqui, ó. Nem fale, acho melhor a gente comer, você não acha? Vamos lá? Esse programa fica aí na página Neuza Cipolle. Me siga na fanpage, é só clicar ali, curtir e seguir. Você sempre vai ter uma entrevista, uma conversa boa, uma prosa boa, tá? E inscreva-se no canal Neuza Cipolle no YouTube. É só clicar, não precisa preencher da CPF, grupo sanguíneo, nada, é só clicar, né? Lá Neuza Cipolle no YouTube e clicar aqui na fanpage seguindo Neuza Cipolle. Beijos para vocês, Marcelo. Foi uma delícia contar com você. Igualmente, igualmente. Beco do propósito, olha só. Quantas vezes você foi lá, hein, Neuza? Muitas. É melhor não falar. Beijos para todos vocês. Beijos. Beijão. Beijo para o universo. Tchau, tchau. Obrigada a todos vocês e compartilhe essa página para todo mundo saber dessas histórias maravilhosas de gente que sabe e faz bem. Beijo.